Olá, meninos, tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho hoje, um pouco mais sobre as orações adverbiais e a função semântica, função, e o valor semântico que essas orações têm dentro dos textos e a importância que ela tem para os discursos, beleza? Bom, então vamos lá, vamos ler o parágrafo argumentativo a seguir. Prova dessa realidade é o filme Cine Hollywood, lançado no Brasil, o qual mostra a dificuldade das pessoas que habitam no interior em assistir à primeira obra cinematográfica da cidade, devido à precariedade estrutural do cinema local. Tal cenário também é observado fora da ficção, pois indivíduos das regiões pobres do país possuem mínima ou nenhuma interação com essa forma de lazer. Então esse parágrafo ele é dito, classificado como um parágrafo argumentativo, porque mostra um posicionamento. Está dizendo que o filme Cine Hollywood, lançado no Brasil, vai mostrar a dificuldade da própria população em assistir esse filme, né? Porque em regiões mais precárias, mais pobres no país, não existe a infraestrutura para o acesso ao cinema. Beleza? Então é um posicionamento do autor. Ele usa o Cine Hollywood para exemplificar o posicionamento, para dizer, olha, assim como na ficção, na realidade o Brasil, mostra de fato essa dificuldade de algumas regiões mais pobres no país não terem essa interação com essa forma de lazer. Beleza? Vamos seguir. Vamos separar as ideias e entender como elas se relacionam. Fiquemos apenas com a segunda metade do parágrafo para simplificar a análise. Então, a segunda metade está assim. Tal cenário também é observado fora da ficção, pois indivíduos das regiões pobres do país possuem mínima ou nenhuma interação com essa forma de lazer. Ou é pequenininho ou é nenhuma. Beleza? Então, olha só. Tal cenário está retomando a situação mencionada no parágrafo, é observado fora da ficção. Estou atualizando o que foi dito. E aí, no tópico 3, vocês viram, está dividido por cores. O pretinho aqui que está em preto, está retomando o que foi dito no período anterior. O vermelho está trazendo, contextualizando, saindo da ficção, vindo para a realidade no país, no Brasil. E o 3, meninos, está explicando por que essa realidade também é vista no Brasil. Beleza? Então vamos lá, retomada da ideia anterior, a realidade apresentada na obra cinematográfica. O vermelhinho 2, informação acrescida à ideia que foi retomada, quer dizer, eu retomo o cenário e acresço que no Brasil também acontece isso. E o que está em azul 3, a explicação que justifica essa informação, Eu acrescento uma informação, que é o número 2, e com o número 3 eu vou justificar essa informação. A função da explicação na argumentação. Então, olha só, tal cenário também é observado fora da ficção. Vou explicar por que no Brasil isso ocorre. Pois indivíduos das regiões mais pobres do país possuem mínima, pequenininho um pouco, ou nenhuma interação com essa forma de lazer. Nesse parágrafo argumentativo, a oração coordenada sintética explicativa, que é essa vermelhinha, que é a azulzinha, indicada pela conjunção pois, que é uma explicação, teve o papel de ratificar a informação anterior. Perdão. O que é ratificar nesse sentido? Ratificar é reforçar, Então, eu utilizei a oração coordenada explicativa para reforçar que fora da ficção, isso também ocorre no Brasil. E aí, vou justificar como é que isso acontece. Vou reforçar como isso acontece no Brasil. Beleza? Então, trazendo aí para vocês, ratificar significa validar, confirmar, reforçar, Declarar promessa ou situação. Os dois países ratificaram a promessa de trégua. Os dois países confirmaram, validaram, reforçaram a promessa de trégua. Comprovar, corroborar, os resultados ratificaram nossas previsões, Confirmaram, comprovaram as nossas previsões. Então, mostrando aí os significados para o verbo ratificar, E como ele pode ser utilizado nesse contexto, justificando o uso da oração explicativa. Beleza? Então, seguindo um pouquinho aqui, voltando ao nosso exemplo inicial, tal cenário também é observado fora da ficção, pois indivíduos das regiões pobres do país possuem mínima ou nenhuma interação com o lazer. Então, essa coordenada, a coordenada explicativa, ela está em azul, beleza?
Indivíduos pobres possuem, olha um verbo, mínima ou nenhuma interação com essa forma de lazer. Essa é uma oração sindética, porque tem síndeto, e é explicativa, pois está explicando por que na realidade esse fato também é observado, tá? Assim, a oração coordenada sindética explicativa acima foi colocada nesse argumento com o objetivo de dar credibilidade à informação apresentada antes, pois não devemos nos esquecer o objetivo do argumento é convencer. Então, o que isso chama a nossa atenção? Isso chama a nossa atenção porque sempre que a gente estiver trabalhando um texto argumentativo, uma das formas de se desenvolver essa argumentação é trazendo explicação, é trazendo justificativa, certo? Então é muito comum e até necessário, né? Em um parágrafo argumentativo de uma dissertação, de um artigo de opinião, enfim, de qualquer gênero argumentativo, aparecer conjunções explicativas, obviamente introduzindo orações explicativas, com o intuito de reforçar o argumento principal, tá? Com o intuito de justificar o argumento principal. É dessa forma que nós explicamos, né, introduzimos a explicação do argumento principal e aí conseguimos, como se diz, desenvolver esse argumento. Beleza? Então, beleza. A função da explicação na argumentação, né? Voltando mais uma vez ao nosso exemplo, tal cenário também é observado fora da ficção, pois indivíduos das regiões pobres do país possuem mínima ou nenhuma interação com essa forma de lazer. É importante observarmos também o teor dessa ideia explicativa, que leva o leitor para uma realidade objetiva, concreta, dando materialidade ao texto. Tá. Por que eu tô dizendo que traz a uma realidade objetiva e concreta, trazendo materialidade? Porque se a gente voltar lá no primeiro parágrafo só tem um parágrafo, né? No início do parágrafo aqui, ó, prova dessa realidade é o filme Cine Hollywood lançado no Brasil, qual mostra a dificuldade das pessoas que habitam no interior em assistir à primeira obra cinematográfica da cidade devido à precariedade estrutural do cinema local. Então esse é o primeiro período. No primeiro período eu estou trazendo uma ficção, né? Uma ficção, tá associada à realidade? Tá, mas ainda assim é um filme que mostra uma informação. Quando eu atualizo e falo que hoje no Brasil, fora da ficção, na realidade isso também é observado e trago uma explicação, eu estou reforçando essa explicação, estou reforçando a realidade, a concretude, tá? Dessa informação, que lembra, foi tirado de uma ficção. Então, se foi tirado de uma ficção, eu trago para a realidade e a explicativa aqui, além de desenvolver o argumento, de ratificar o argumento, de comprovar o argumento, ela também serve para trazer credibilidade, uma vez que traz para uma situação, uma realidade objetiva e concreta, tá? Dando materialidade, dando veracidade ao que está sendo dito. Além disso, essa informação tem a vantagem de ser facilmente comprovável, pois é de conhecimento geral que regiões pobres possuem pouco acesso à cultura. Então, além disso, essa justificativa, né, além do uso da conjunção para poder dar materialidade, concretude à realidade, ela também foi utilizada, essa explicativa, para dizer, olha, realmente, né, nas regiões mais pobres do país, a população tem um acesso mais restrito, quando tem é bem restrito à cultura. Mas, na maioria dos casos, nem acesso à cultura tem. Então, a oração explicativa vem para justificar, vem para explicar essa situação vivida, né, vivida no Brasil. Além disso, essa informação tem a vantagem de ser facilmente comprovável, pois é de conhecimento geral que as regiões pobres, ótimo, pouco acesso à cultura. Beleza. Então, vamos seguir aqui. A função da explicação na argumentação. Gente, vocês estão vendo que todos os quadros, eu estou falando uma explicação é importante na argumentação, e a explicação é importante porque vai ser ela quem vai dar sustentação, né, ao argumento. Beleza? Então, vamos embora.
Outro ponto importante a ser observado é o caráter discursivo da oração coordenada sintética explicativa. Isso significa que ela está mais ligada ao enunciado em si do que ao fato contido nele. Dessa forma, explora, aprofunda a informação para que essa ganhe peso enquanto verdade e o discurso ganhe credibilidade. Então vamos voltar. O que eu estava falando da explicação, da justificativa em um parágrafo argumentativo? É esse o mecanismo que vai desenvolver o parágrafo. Então, por exemplo, quando a gente está escrevendo uma dissertação e você traz um posicionamento, né? As pessoas têm pouco acesso à cultura, né, em regiões mais pobres no país. Geralmente, quando você coloca isso no parágrafo, o professor vai perguntar por quê. A sua resposta é a explicação desse porquê. É o que sustenta esse ponto de vista, é o que sustenta a opinião. Certo? E aí, sustentando a opinião, isso passa a ter mais peso de verdade e traz credibilidade ao discurso. O que é credibilidade? Isso que ele está defendendo é de fato uma verdade. Beleza? Bom, vamos ler mais um pouquinho, mais um parágrafo e ver como é que esse parágrafo se organiza. Sobre esse viés, pode-se apontar as poucas verbas direcionadas à construção e à manutenção de cinemas, especialmente nas pequenas cidades brasileiras, como uma das causas do problema em questão. Acerca disso, sabe-se que boa parte da população que vive em áreas rurais ou suburbanas sofre com a falta de acessibilidade a tal meio de diversão. Então, esse é mais um parágrafo argumentativo, né? E vai trazer justificativa para a falta de acesso em regiões mais pobres, mais carentes, né? Para a falta de acesso a esse tipo de cultura que é o cinema. Beleza? Analisemos as ideias relacionadas pela conjunção ou. Então, peraí. Antes da gente entrar aqui na conjunção ou, vamos analisar um pouquinho mais esse parágrafo. Esse parágrafo ele é argumentativo e quando ele começa aqui nesse viés, ele está querendo justificar o porquê, né, do pouco acesso, dessa população, né, dessa parte mais humilde do país, né, da sociedade. Então, pode-se apontar poucas verbas direcionadas à construção e manutenção de cinemas em cidades pequenas, né? Então, eles não têm muito acesso porque os cinemas não estão lá, ou se estão lá, não estão funcionando. E sabe-se que boa parte da população que vive em áreas rurais ou suburbanas sofre com a falta de acessibilidade, pode ser questão financeira também, de poder pagar o ingresso para assistir ao cinema, tá? Então, ele é um parágrafo argumentativo, pois há um posicionamento. Beleza? Bom, analisemos as ideias relacionadas agora com a conjunção ou. Vamos voltar um pouquinho? Antes nós estávamos falando da conjunção pois, porque, que, indicando explicação e dizendo, olha, em um parágrafo argumentativo é muito importante o uso dessas conjunções para poder trazer explicação. E a explicação traz credibilidade, traz verdade, traz sustentação do argumento, certo? Então, sempre um parágrafo argumentativo é fundamental, é super necessário que vocês utilizem a explicação do argumento principal. Beleza? Tá. E agora nós vamos passar para outra conjunção, também estudada nas últimas semanas, é uma conjunção, a conjunção ou, que é uma conjunção alternativa. Nós estudamos primeiro o valor semântico dessa conjunção e depois nós estudamos o valor dessa conjunção dentro das orações coordenadas, né? Bom, toda vez que a gente utiliza o ou, a gente pode utilizar o ou com ideia de concomitância, um pouco esse, ora aquele, ou com ideia de exclusão, beleza? A concomitância dá uma ideia de soma, embora em momentos diferentes, e às vezes pode trazer ideia total de exclusão. Então vamos lá. Fiquemos apenas com a segunda metade agora do parágrafo para simplificar a análise. Então a segunda metade, tá aqui embaixo. A segunda metade vai dizer assim: acerca disso, sabe-se que boa parte da população que vive em áreas rurais ou suburbanas sofre com a falta de credibilidade a tal meio de diversão. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o valor da conjunção ou, né? Se esse valor alternativo, esse valor
de alternância, né? Ele vai simplesmente mostrar situações que ocorrem concomitante não, em tempos diferentes, mas com ideia de soma, ou se traz ideia de exclusão. Vamos lá? Essas duas ideias não oracionais estão relacionadas por meio de uma conjunção de valor alternativo ou. Façamos o seguinte questionamento. Podemos substituí-la por e, sem que haja prejuízo semântico? Não sei, vamos lá. Acerca disso, sabe-se que boa parte da população que vive em áreas rurais e suburbanas... Ah, professora, podemos. Então, vamos lá. Se eu posso substituir o ou pela conjunção e, ele vai dar a ideia de soma, embora em momentos diferentes, soma. Se eu não pudesse substituir por e, aí ele traria ideia de exclusão, né? Vamos lá? Acerca disso, sabe-se que boa parte da população que vive em áreas rurais ou suburbanas sofre com a falta de acessibilidade, a falta de acessibilidade a tal meio de diversão. Tal substituição ou por e não é possível, pois implicaria que as áreas fossem a um só tempo rurais e suburbanas. Então vamos voltar lá. Sabe-se que boa parte da população que vive em áreas rurais ou suburbanas, o e aí estaria dizendo que rurais e suburbanas seria a mesma coisa, né? Acontece que a população de áreas rurais sofre com a falta de acessibilidade e também a população que mora em áreas suburbanas. Então, olha só, por mais que eu não consiga colocar o e aí para dizer que é um e outro, ou para, às vezes, né, confundir da ideia de que esse e está somando no sentido de que uma população é outra, nesse caso, o ou está dizendo que sofre nas áreas rurais e também sofre nas áreas urbanas, ou seja, está trazendo ideia de adição. Então, se traz ideia de adição, não vai trazer ideia de exclusão, certo? Assim, é possível percebermos um valor também aditivo nessa relação de ideias. Isso porque uma alternativa não exclui a outra, ou seja, poderia ser uma delas ou as duas simultaneamente. Vamos voltar ao exemplo? Acerca disso, sabe-se que boa parte da população que vive em áreas rurais e ou suburbanas, meninos, o que significa? Rurais ou suburbanas, um não está excluindo o outro. Se um não exclui o outro, está dizendo que nessa área e também nessa, a população sofre com a falta de acessibilidade a tal meio de diversão. Beleza? Ficou claro? O ou aí está dando ideia, sim, situações concomitantes, áreas rurais não é a mesma coisa de áreas suburbanas, mas esses dois grupos sofrem, né, com essa falta de acessibilidade. Então, não utilizem construções anômalas e que não pertencem ao português padrão, como e barra ou, porquanto, como vimos, ou apenas o ou é suficiente, tá? Então, aqui não entraria e ou não, tudo bem? Às vezes a gente gosta de colocar e barra ou para dizer, olha, esse ou aqui tá dando ideia de adição, né? Que pode ser um ou outro ao mesmo tempo. Não, a gente utiliza o e ou utiliza o ou sem problema algum. O ou também pode trazer ideia de adição, mas adição em alternância, certo? Beleza? Então vamos seguir. Leiamos a frase abaixo. Será eleito presidente do Grêmio Estudantil o aluno João da Silva ou a aluna Maria dos Santos? Vamos lá, professor. Olha a conjunção ou bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo sublinhar. A conjunção ou bem aqui. Beleza. Essa conjunção ou está trazendo ideia de soma, não de adição, mas no sentido de é alternativo um depois do outro, ou de exclusão. Ou é um ou é outro. O que vocês acham? Ótimo! Quem trouxe a ideia de exclusão? Será eleito presidente do Grêmio Estudantil o aluno João da Silva ou a aluna Maria dos Santos? Nesse caso, pela lógica, só há uma vaga para a presidência no Grêmio. Observe que, quando uma das alternativas é escolhida em detrimento da outra, fica implícita a ideia de condição. Se o aluno João for eleito, automaticamente a possibilidade de a aluna Maria ser eleita resulta nula e vice-versa. Entenderam? Então, o ou aqui está com ideia de exclusão. Ou vai ser o João da Silva, ou vai ser a Maria dos Santos, tá? Não pode ser os dois, o cargo, a vaga é uma só, então o ou está gerando uma ideia de exclusão nesse caso. E aqui ele traz uma outra ideia também, né? Exclusão.
Quando uma das alternativas é escolhida, em detrimento da outra, fica implícita a ideia de condição. Se o aluno João foi escolhido, a aluna Maria não pode ser. Se a aluna Maria foi excluída, ou for eleita, né, o aluno João da Silva não pode ser. Então, esse ou que traz ideia de exclusão também pode, né, em uma segunda análise, trazer uma ideia de condição. Vamos ver outro exemplo. Se vier a festa amanhã, dançarei com você. Caso venha a festa amanhã, dançarei com você. Bom, vocês já perceberam, acho que todos perceberam já a ideia de condição aí, né? Essa frase foi construída empregando-se uma oração condicional, mas poderia ter sido escrita também valendo-se das orações alternativas. Ou venha a festa amanhã, ou não dançarei com você. Ou seja, quando há ideia de condição, eu também posso usar o ou, que traz ideia de alternância, tá? Sendo que uma das ações será excluída. Então, ficaria assim, ou você vem à festa, ou eu não dançarei com você. Eu só dançarei com você se você vier à festa. Então, esse ou pode ser usado aí, né, na substituição, trazendo uma ideia também de condição. Na transição, a segunda ideia, dançarei com você, foi colocada na negativa para o período manter uma relação de sentido próximo ao da primeira frase. Tá? Meninos, ficou claro? Então, o ou é utilizado como alternância aqui, ok, mas alternância associada à condição. Beleza? Então, nós já vimos aqui 3 sentidos para a conjunção ou. No sentido de adição adição em tempos diferentes. 2, no sentido de exclusão. E 3, no sentido de exclusão, gerando condição. Beleza? Vejamos outro exemplo. Se vier a festa amanhã, dançarei com você. Ou vem a festa amanhã, ou não dançarei com você. Nota que as frases 1 e 2 relacionam as mesmas ideias. Ir à festa, mais dançar com você. Mas de forma diferente. O critério para formular de uma ou de outra forma é a intenção. Na frase 1, o tom é de proposta, né? Se vier, te propõe, né? Eu danço com você. Já na 2, o tom é de choque de realidade. Ou você vem, ou não tem como dançar com você. Fazendo a pessoa perceber as consequências de uma escolha. Então, o que acontece? O que a gente quis trazer para vocês com esses slides? O uso da língua portuguesa, meninos, de qualquer língua, né? Mas aqui a gente está avaliando a língua portuguesa. O uso da língua portuguesa, ela está associada à intenção. Toda construção oracional, né, frasal, que a gente cria, a gente tem uma intenção. E o que a gente quis chamar a atenção de vocês aqui? Embora a primeira e a segunda frases, né, tenham basicamente o mesmo sentido, elas estão imbuídas de intenções diferentes. A primeira traz uma ideia mais de algo mais amigável, uma proposta, algo mais, como eu posso dizer, mais sociável, mais tranquilo, mais amistoso. Já o 2 traz uma ideia mais incisiva, né? Ó, você faz escolha, sua escolha tem consequências, então escolha direito. Ou você vem, ou eu não danço com você. Traz uma ideia muito mais engessada, muito mais autoritária, né? Eu não posso dizer que a primeira tem um sentido positivo e a segunda é um sentido negativo. Não é isso. A gente não pode polarizar, né? Ou é tudo positivo ou é tudo negativo. Não é isso. A informação é a mesma. O que vai mudar é o tom. O que a gente está chamando aqui de tom é intenção, né? Se você quer parecer um pouco mais amável, um pouco mais afável, você pode usar a primeira ocorrência. Se vier a festa amanhã, dançarei com você. Se você quiser trazer um tom, né, uma intenção um pouco mais, não dando ordem, mas um pouco mais incisivo, então você traz o segundo exemplo, a segunda oração, né? Ou vem a festa amanhã, ou não dançarei com você. Certo, meninos? Tudo bem? Tranquilo, tranquilo? Bom, vamos encerrar, né? Deixa eu ver se tá tudo tranquilo mesmo. Vamos encerrar a aula de hoje. A nossa aula, então, hoje foi sobre orações coordenadas, ok? A parte sintática, né?
de análise sintática das orações adjetivas, mas mais do que isso, analisamos a questão semântica das conjunções. Mais do que isso, analisamos o emprego dessas conjunções no discurso, né? Analisamos o emprego dessas conjunções no texto, avaliamos intenção, avaliamos o uso em parágrafos argumentativos, beleza? Bom, meninos, vamos ficar por aqui hoje. Um beijo para vocês e até a próxima.